Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que foi candidato na primeira fase para o concurso de defensor público do estado de Pernambuco. Meu nome é Gabriel Souza, sou defensor público do estado da Bahia, professor do Jus Impacto, e a minha missão hoje com vocês aqui é comentar a prova da Defensoria Pública do estado de Pernambuco na parte de Direito Processual Penal. Bem, antes de mais nada, imagino que vocês estejam conseguindo enxergar a lousa virtual que irá guiar a nossa exposição no dia de hoje, mas um breve comentário introdutório é que após a análise da prova, ficou evidente aqui na prova da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, uma grande preocupação em fazer uma prova com temas muito próprios da Defensoria Pública, ou seja, temas do cotidiano do defensor público. Então, nós temos questões envolvendo Lei Maria da Penha, questões envolvendo gravação ambiental, que vez ou outra também é comum a lei mencionada surgir aí no cotidiano da Defensoria Pública, alguma coisa envolvendo júri, mais especificamente, né, envolvendo jurado, a questão lá envolvendo as características do regramento dos jurados. Nós tivemos também questões envolvendo fiança, então todo esse regramento da cautelaridade, seja a partir da prisão, seja a partir das medidas cautelares e também o regime jurídico da fiança. Enfim, nós tivemos realmente uma prova buscando também resoluções do CNJ que são importantíssimas na atuação do defensor público. A minha atuação aqui como defensor público do júri perpassa muito por manifestações, seja no plenário, seja ao longo da instrução, envolvendo resoluções do CNJ. Então, tivemos questões envolvendo reconhecimento de pessoas, questões envolvendo outra resolução do CNJ referentes a testemunhas. Então, realmente foi uma prova que ela teve esse caráter de contemplar temas que são afetos ao cotidiano do defensor público, mas foi uma prova realmente muito voltada à letra da lei. Então, a letra da lei, a letra da resolução, são, são marcas dessa primeira prova aí da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Sem mais delongas, meus amigos, está aqui tema da aula de hoje, Direito Processual Penal, professor Gabriel Souza, que é este que vos fala, e vamos aqui ao que importa, vamos aqui ao que interessa. Olha só, a primeira pergunta, a primeira questão que eu preparei aqui para vocês no slide, é uma pergunta voltada à lei do juizado especial, do juizado especial criminal, né, na atuação criminal da lei dos juizados especiais. Vamos ler comigo aqui. Após praticar infração de menor potencial ofensivo, então é uma primeira informação já dada sem muita cerimônia pela questão, menor potencial ofensivo. Ação penal pública. Caio, em conversa com o defensor, manifestou interesse em celebrar um acordo com o MP no contexto do processo penal negocial. Em assim sendo, o referido defensor lhe explicou as regras inerentes à transação penal, consignando que o órgão ministerial poderia propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Nesse caso, considerando as disposições da 9.099, assinala a alternativa correta. Aqui, eu já queria, de plano, fazer um breve comentário, porque isso aqui também é um momento de estudo, que parte da doutrina a qual eu me filio destaca que essa redação legal do artigo 76, que é o que a gente tem lá no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, justamente que diz, salvo melhor juízo, no seu parágrafo 4º, que a proposta do Ministério Público levará, caso aceita e homologada pelo magistrado, a uma aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multa. Merece uma crítica essa disposição, porque efetivamente melhor seria estabelecer normativamente que isso que será aplicado não tem natureza de pena.
A doutrina, aqui eu cito o professor Aurí Lopes Júnior, ele fala um pouco disso, cito o desembargador federal Walter Nunes da Silva Júnior, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, meu professor, meu querido amigo, que diz a mesma coisa no seu livro. Não é pena que se aplica. Afinal de contas, para a aplicação da pena é preciso processo. E aqui você não tem processo em contraditório com resistência. Então, até à luz daquele axioma conhecido dentre os axiomas do garantismo trabalhados por Ferraioli, nulla pena sine iudicio. Então, não há como existir aplicação imediata da pena num contexto em que não houve processo efetivamente, porque a gente sabe que a transação penal ela acontece antes mesmo em que o sujeito realize ali uma defesa, realize ali uma instrução probatória, e por isso, como é no contexto aqui da própria questão, seria uma pena aplicada sine iudicio. Então, há uma crítica muito forte quanto a uma pequena atecnia dessa expressão prevista no artigo 76, parágrafo 4º. O professor Walter Nunes da Silva Júnior, por exemplo, estabelece que melhor seria chamar, por mais que ontologicamente, por mais que na sua consequência da vida, a aplicação daquilo que vem pela transação penal realmente se assemelhe muito àquilo que é uma pena restritiva de direito, se confundindo até, ontologicamente seria um pouco diferente no que toca à obediência a um paradigma garantista de que pena é aquilo que é consequência de um processo, tá? Princípio da necessidade do processo, por exemplo, é a expressão aí do professor Aurí Lopes Júnior, tá? Então, a primeira observação é essa. Então vamos às questões, né? Letra A. Aqui, pessoal, basicamente essa questão queria a letra da lei e especificamente do já citado artigo 76 da 9.099. Vamos lá. Letra A. O juiz, ao acolher a proposta do MP que foi aceita pelo autor da infração penal, aplicará a pena restritiva de direito ou multa, que não importará a reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente que o mesmo benefício ocorra no prazo de 5 anos. Essa expressão do parágrafo da letra A é justamente aquilo que eu acabei de falar da redação legal do artigo 76, parágrafo 4º. Beleza? Então aqui, alternativa correta, letra A. B. Da sentença que o juiz aplica a pena restritiva de direitos ou multa, acolhendo a proposta do MP aceita pelo autor da infração, não caberá a interposição de qualquer recurso. Não caberá a interposição de qualquer recurso, à exceção de embargos de declaração. Alguns alunos comentaram comigo sobre essa prova e disseram: professor, aqui está errado, né? Porque a gente sabe que cabe, por exemplo, o habeas corpus. Tem decisões muito bem construídas do STJ e do STF dizendo que a aceitação da transação não impede a impugnação por habeas corpus, por exemplo. É verdade, não impede e nem poderia, até porque é muito. Num contexto de justiça negocial, é preciso estar atento que o grau de liberalidade do sujeito, ele não é uma liberalidade absoluta. O sujeito está ali, de um jeito ou de outro, coagido pela existência do processo. Então é possível que numa estratégia de ampla defesa, ele aceite o acordo negocial, mas exerça alguma via impugnativa para ali melhor satisfazer a sua estratégia defensiva. Isso é possível, a jurisprudência acolhe isso, mas o que eu queria aqui chamar a atenção é que, dentro desse contexto de primeira fase de letra de lei, existe um dispositivo próprio do artigo 76, que é, vamos puxar a seta aqui, vamos fazer melhor, para não ficar feio, quer dizer, para não ficar mais feio, que feio já está um pouco, vamos só colocar aqui do lado que na letra B existe um parágrafo 5º do artigo 76 que diz o quê? Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação no artigo 82. Essa apelação pode ser apelação porque o juiz homologou parcialmente, porque o juiz negou a homologação, enfim, de um jeito ou de outro, há um dispositivo, principalmente para fins de primeira fase, que consagra uma hipótese recursal via apelação nos casos aí
da homologação do juiz, nos casos aí do parágrafo 4º, que é justamente do que a gente está tratando aqui. Beleza? Então tem expressa previsão legal, parágrafo 5º. Além, é claro, de outras hipóteses impugnativas. Destaquei isso do habeas corpus especificamente, porque é preciso lembrar que o habeas corpus, se é bem verdade que o habeas corpus é uma via impugnativa, não é bem verdade que ele é uma via recursal. Então aqui a questão fala expressamente em interposição de qualquer recurso. Então até brinquei com um aluno que me falou que a chave de resposta dessa letra B era a possibilidade de habeas corpus. Disse, meu amigo, você atirou no que viu e acertou no que não viu. Ou a expressão é inversa, não sei. Mas o fato é que ele deu sorte. Por quê? A chave interpretativa não necessariamente passava pelo habeas corpus. Arriscaria dizer que não passa, porque ela expressa aqui a questão ao falar de recurso e não aí de impugnação em sentido amplo, tá? Então a gente já chegou aqui na letra A, mas vamos seguir, hein? A imposição da sanção pelo juízo competente não constará da certidão de antecedentes criminais, mas terá efeitos civis, servindo como título executivo que poderá ser executado na esfera civil. Então, primeira afirmativa aqui, não constará na certidão de antecedentes. E a segunda, terá efeitos civis. Vamos lá. Aqui é, mais uma vez, a exigência do examinador que você domine a expressa disposição da Lei 9.099. Se na letra A nós tivemos a chave de resposta do parágrafo 4º, na letra B nós tivemos a chave de resposta do parágrafo 5º, na letra C não precisa ser muito inteligente em lógica para entender que o examinador colocou você aí no parágrafo 6º. O parágrafo 6º do artigo 76 da 9.099, que é do que a gente está tratando aqui, fala quase isso que está na assertiva C. Porque ele diz que a imposição do parágrafo 4º da pena restritiva de liberdade ou da multa não constará na certidão de antecedentes, até porque não implica antecedentes criminais, como a gente sabe, mas ficará registrado para fins da não oferta, da impossibilidade de gozo da transação penal naquele prazo de 5 anos que a gente sabe. Isso aí é algo que muito provavelmente não causou estranhamento a vocês. O ponto da questão, sim, era a parte dos efeitos civis. E aí é o que diz o parágrafo 6º. E não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor a ação cabível no juízo civil. Então, onde é que está o erro? Está o erro justamente aqui, porque falta uma partícula negativa. Não terá efeitos civis. Beleza? Vamos seguir. A proposta não será admitida se ficar comprovado ter sido Caio condenado pela prática de contravenção penal a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então vamos lá. A alternativa D está absolutamente incorreta, porque o que impede a existência de uma transação penal é uma condenação anterior por crime à pena privativa de liberdade. Lembrando aqui aquela velha divisão entre crime e contravenção como espécies de um gênero de infração penal. Então a contravenção, o crime liliputiano, como dizia Nelson Hungria, ele não tem o condão de ser um requisito negativo para a transação penal. A expressa disposição legal, salvo engano, no artigo 76, parágrafo 2º, estabelece crime, pena, condenação a crime. Então, o sujeito não pode ter sido condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade. Perfeito? Aqui, então, o problema está justamente no termo contravenção. Na hipótese de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá dobrá-la a partir das circunstâncias extraídas do caso concreto. Não há previsão legal para essa duplicação da pena de multa na forma como está estabelecida na assertiva. Então, como eu já havia falado, a gente chega ao gabarito aí com certa tranquilidade. 49. Após praticar a infração penal de menor... Ah, aqui é a mesma. Ato falho. Veja só, então, aqui a assertiva correta é a letra A, como eu já havia
comentado. Vamos seguir. Caio, questão 50. Caio, que é empresário, e Júlio, que é comerciante, foram presos em flagrante pela prática de roubo simples. Por ocasião da audiência de custódia, as prisões flagranciais foram convertidas em preventiva, muito embora Maria, na qualidade de defensora, tenha requerido concessão da liberdade provisória. Caio e Júlio são diplomados pela Universidade Federal de Pernambuco. E o último, Júlio, já exerceu efetivamente a função de jurado. Nesse cenário, considerando as disposições do CPP e a jurisprudência do Supremo, é correto afirmar o quê? Aqui, companheiros e companheiras, o que se deseja extrair de conhecimento do candidato é se ele domina a letra da lei, num primeiro momento, e a interpretação dada a essa letra da lei pelo Supremo Tribunal Federal. Mais especificamente aonde, companheiro e companheira? Mais especificamente na ADPF 33.4, acho que 334, aí vocês vão me perdoar se não for, mas tenho quase certeza que é ADPF 334 do Distrito Federal. Onde se discutiu o quê? Justamente a constitucionalidade da prisão especial para pessoas que ostentam diploma de nível superior. Tá? Havia uma previsão lá no artigo 295 que estabelecia a prisão especial para as pessoas com nível superior. Vocês sabem, pelos meados de 2023, mais ou menos, houve uma discussão em sede de controle de constitucionalidade na ADPF 334 do Distrito Federal junto ao Supremo Tribunal Federal. E qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, companheiros? É que a mera condição de ser formado, de ter nível superior, não garante essa prisão especial ao sujeito. Isso seria aí uma discriminação que vulneraria o princípio da igualdade, uma discriminação negativa que vulneraria o princípio da igualdade. Beleza? Então, primeira chave de resposta. A mera condição de serem os sujeitos da questão formados pela Grande Universidade Federal de Pernambuco não é suficiente para garantir a eles, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a prisão especial, tá? A outra questão que vocês precisavam saber é que o mesmo 295 do CPP, que trazia essa previsão da prisão especial, que foi declarada inconstitucional, tem no seu inciso 10, então você vai olhar lá o 295, inciso 10, CPP, uma previsão que diz que os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função, serão recolhidos em prisão especial, quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Tá? Então, essa disposição quanto aos jurados foi declarada inconstitucional pelo Supremo? Não. Essa permanece incólume. Essa permanece aplicável. Tá? Então, qual é o cenário que nós temos? Mero diploma de conclusão de ensino superior não garante prisão especial. Exercício efetivo da condição de jurado garante prisão especial 295.10 do Código de Processo Penal. Tá? Esse tema é um tema interessante porque realmente imaginar que um sujeito que tem diploma de ensino superior ficará numa prisão especial é muito típico de uma sociedade guiada ainda por valores do bacharelismo, né? A gente está falando aqui de processo penal, mas não custa indicar que os companheiros e as companheiras, podendo, notadamente após a aprovação que não tardará, façam leitura de figuras como Sérgio Buarque de Holanda, como Gilberto Freire, que tratam dessa perspectiva de bacharelismo para demonstrar que isso formou parte da identidade brasileira, a condição de doutor, a condição de ter um título, a condição de ter um anel, e isso foi repercutido até para fins prisionais aí da prisão especial. Um outro ponto, esse mais dedicado aí à nossa correção, é que é muito importante não esquecer que essa prisão especial do 295, que está tratada aí na questão, ela é exclusivamente para prisões preventivas. Prisões
processuais, não para cumprimento definitivo de pena. Beleza? Por expressa disposição do artigo 295, que diz, abre aspas, sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Beleza? Então vamos aqui encontrar a assertiva. Em caso de condenação, terá direito à prisão especial? Aqui você já cancela. B. Em caso de condenação, terão direitos à prisão especial. Cancela. Durante a segregação cautelar, Júlio tem direito à prisão especial, não extensivo a Caio. Vamos ver se é essa, porque Júlio é o jurado? Júlio é o jurado. Se Júlio é o jurado, está correto. Por quê? Caio perdeu na ADPF 334. Beleza? Caio tem direito não extensivo ao Júlio. Caio e Júlio têm direito não, porque aqui de novo 334. Tranquilo, companheiros e companheiras? Tudo certo? Vamos seguir. Então, questão aí também sem muita discussão, letra C. Vamos lá. 51. Joana, vítima de violência doméstica e familiar perpetrada pelo seu ex-companheiro, compareceu à delegacia ADEAN em Recife, manifestando o desejo de obter medidas protetivas de urgência, MPUs. Analise. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação da violência, do ajuizamento da ação penal civil, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Está absolutamente o quê? Absolutamente correto. Por quê? Porque há uma ampliação no espectro daquilo que é uma medida protetiva de urgência. Se entendia, durante o início da implementação dessas medidas protetivas de urgência, que elas guardariam um caráter de cautelaridade penal. O que, convenhamos, eu concordo. Porque, como tem uma repercussão muito significativa na área criminal, inclusive com a tipificação lá do artigo 24A, salvo engano, entendo que é uma cautelaridade penal evidente. O problema é que, dentro dessa perspectiva de proteção à mulher necessária diante do cenário verdadeiramente pandêmico de violência de gênero que existe no Brasil, houve uma ampliação da medida protetiva de urgência, que passa por desvinculá-la de qualquer outra medida processual, policial, investigativa ou de tipificação penal. Então, essa ampliação do que é uma medida protetiva de urgência, inclusive estabelecida aí no parágrafo 5º do artigo 19, que é a chave de resposta da questão, estabelece o quê, senhoras e senhores? Deixa eu abrir para ler para vocês. Serão concedidas, independentemente da tipificação da violência, ajuizamento de ação penal civil, inquérito ou boletim de ocorrência. Inovação aí de 2023. As medidas protetivas de urgência vigorarão por prazo máximo de 180 dias. Equivocado. O prazo estabelecido não existe. O que existe é o cenário fático de permanência do risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral da pessoa que esteja ali recebendo a proteção, tá? Isso aí também é desmentido expressamente pelo parágrafo 6º. Então, se o parágrafo 5º torna verdadeira a primeira, o parágrafo 6º torna equivocada a segunda afirmativa. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência, correto, devendo ser prontamente comunicado ao Ministério Público. Isso aqui está absolutamente correto, tá? Isso aqui é exatamente o que diz, deixe-me abrir aqui a letra da lei, isso é exatamente o que diz o parágrafo 1º, Então, artigo 19, parágrafo 1º da Lei Maria da Penha. Beleza? Mais uma vez, letra de lei também me pareceu nada muito prejudicial à boa compreensão da prova. Então, a assertiva C é a assertiva realmente sem muitas discussões, correto? Vamos para a questão
de número 52, senhores. C, aqui, ó, né? Vamos a 52. Maria, defensora pública de Pernambuco, ministrou aula aos servidores da referida instituição com o objetivo de qualificá-los sobre a legislação que versa acerca da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos, considerando as disposições da lei, avalie 1. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, inclusive na casa. Estava indo tudo bem até o final da afirmativa, né? Então, de fato, o item 1 está parcialmente correto, logo está incorreto. Está parcialmente correto porque o artigo 8A parágrafo 2º estabelece justamente que poderá ser realizada por meio de operação policial disfarçada no período noturno, mas ao invés de ser uma partícula aqui, uma expressão de inclusão, é uma expressão de exclusão que existe na lei, porque a lei fala em exceto na casa, né? Exceto na casa. Vamos seguir. 2. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 10 dias. Aqui a gente já resolve a questão. Por quê? Porque o prazo estabelecido na lei, toda a lei 9296, ela trabalha com prazos de 15 dias. Então, se você tiver uma pergunta de prazos envolvendo a lei 9296, o prazo é de 15 dias. Pode ser renovado. Lembrem-se que entre uma renovação e outra, esse hiato, essa solução de continuidade, isso aqui gera muita ilegalidade e a gente tem que atentar a isso na prática, tá? Mas para o que importa para a questão, 15 dias. Vamos seguir. Então, senhores, deixe-me me manter atualizado. Então, a primeira está errada, não é? Porque é exceto na casa. A segunda está errada porque o prazo é de 15 dias. Imagino que a terceira esteja correta. A captação feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial MP, poderá ser usada em matéria de defesa quando demonstrar a integridade da gravação. Perfeito. Por quê? Porque a chave de resposta está interlocutor. E se você está participando da conversa, você pode gravá-la. E aqui a integridade guarda a relação com o quê? Cadeia de custódia da prova. Beleza? Me pareceu aí uma questão bem tranquila que encontra na letra C o gabarito, como está na tela para vocês aí, letra C. 53, vamos seguir. A 53 trata de recurso, sistema recursal. E as questões envolvendo recurso, elas não costumam causar, na parte objetiva, muito pânico aí no candidato. Durante a realização da audiência de instrução e julgamento, em que se apurava a prática por caia do crime de roubo simples, a defesa técnica do acusado pediu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em observância aos prazos estabelecidos em lei. Contudo, o juiz indeferiu o pedido. Fim da instrução, determinou que as partes apresentassem memoriais. Isso aqui é muito importante. E resignada, a defensora pretende recorrer do provimento jurisdicional. Qual recurso? Veja só. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para 2 pontos. Primeiro, o tema do recurso. O tema do recurso, a matéria do recurso é prescrição. Se é prescrição, você já vai lembrar da letra de lei, porque o artigo 581, que trata do rol do cabimento do recurso em sentido estrito, tem expressa previsão estabelecendo que há o cabimento do rese para aspectos referentes à prescrição, tá? Então, 581, inciso 9, CPP nos leva a crer com tranquilidade que se trata de um recurso em sentido estrito aqui aplicável. Então, aqui a gente já vai tirar recurso inominado. Aqui eu quero deixar só uma observação na apelação. Recurso inominado sai, recurso em sentido estrito. A dúvida agora é efeito suspensivo
ou sem efeito suspensivo? O efeito suspensivo do recurso em sentido estrito, ele tem um regramento no artigo 584 do CPP. E esse artigo 584, ele estabelece algumas hipóteses em que haverá efeito suspensivo. Algumas delas são hipóteses em que sequer há mais aplicabilidade do recurso em sentido estrito, porque nós já estamos tratando aí de agravo em execução. Então, algumas hipóteses em que a lei prevê efeito suspensivo no recurso em sentido estrito dizem respeito aos temas que foram puxados para a lei de execução penal e que por isso a gente nem discute mais o cabimento de efeito suspensivo ou não, porque nem cabe recurso em sentido estrito. A gente vai discutir isso lá em execução penal. Dentre essas outras que sobraram, que não são de execução penal, não está esse recurso aí que trata do inciso 9 referente à prescrição penal. Então aqui é sem efeito suspensivo, tá? Então é sem efeito suspensivo. Mas por que eu deixei a apelação para uma observação? É porque para você entender que não é apelação, você precisava fazer o quê? Memoriais. Entender que estava aberto um prazo para o Ministério Público apresentar memoriais, ou seja, ainda não havia sentença no processo. Beleza? Então fiquem atentos, porque se a questão aqui, e eu acho que a questão poderia ter sido até um pouquinho mais capciosa, e que bom que não foi, mas se a questão aqui dissesse encerrada a audiência ou cumprida a audiência na forma do dispositivo tal do código que fala debates orais, sentença oral. Então, se não ficasse claro que nós ainda estamos aí em fase de memoriais de alegações finais, a coisa poderia ser um pouco mais obscura. Acho que até evitar uma impugnação para esse fim, aí o examinador fez de maneira mais simples. Mas se nós estamos diante de um pedido de prescrição que vai ser feito num processo em que já há sentença, o recurso é apelação. Essa compreensão tem expressa previsão legal. Para cá, seria a aplicação do 593, parágrafo 4º, que diz que quando for cabível a apelação, não poderá ser utilizado o RES, o recurso em sentido estrito, ainda que somente da parte da decisão se recorra. Então perceba, a apelação aglutina tudo, né? A apelação, ela puxa tudo para o seu corpo, ainda que seja matéria de reze. Mas se couber a apelação, ela puxa o cabimento para si. Beleza? Então, aí, correto, letra C. Vamos para a 54, companheiros e companheiras. À luz do CPP, regras sobre acusado e defensor, assinale a alternativa incorreta. A impossibilidade de identificar o acusado com seu nome não retardará o início da ação penal, quando certa a identidade. Contudo, se não for descoberta a sua qualificação até o encerramento, haverá suspensão do processo e do prazo prescricional. Está totalmente errado. A suspensão do prazo prescricional é algo muito sério no processo penal. E isso só ocorre em situações que haja expressa previsão legal. Qual é? Artigo 366, né? Que a gente, inclusive, sempre explica nas nossas reuniões, nos nossos aulões de véspera, de revisão, sempre trabalho o 366, quando é que acontece, quando não acontece, quando se impugna, as exceções jurisprudenciais, produção antecipada de prova. Isso é um tema bem interessante, porque é muito comum na defensoria e, por isso, pode ser cobrado, como aqui, ainda que indiretamente, foi cobrado. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo. Sim, aqui a gente está buscando a incorreta, né? Então a gente já achou. Mas vamos ver as outras. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional competente. O que é que ele buscou aqui? Buscou você que está estudando há um tempo e tinha decorado que o artigo 265, salvo engano, o artigo 265 do CPP, deixa eu abrir aqui para conferir, o artigo 265 do CPP, ele trazia uma previsão que o sujeito ia pagar 10 a 100 salários mínimos como multa, né? Que abandonar o processo será comunicado sem comunicação prévia ao juiz, vai pagar multa de 10 a 100 salários mínimos e outras sanções cabíveis. Isso aqui acabou, né? Um lobby muito forte, correto da Ordem dos Advogados do Brasil, estão corretos,
porque havia uma aplicação, inclusive, sem que o sujeito pudesse defender, né? Era aplicação imediata, não havia forma, não havia processo, não havia contraditório, não havia nada para diante dessa sanção. Então, houve uma alteração que faz com que a letra B esteja correta. Se o acusado não o tiver, não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado, aqui você engole a seco, né? Um defensor pelo juiz ressalvar o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Vou lembrar aqui que essa nomeação, se for defensoria pública, a gente não utiliza, né? Porque a nomeação é um ato do juízo. Como a defensoria pública ela tem autonomia, eu sempre coloco isso nas minhas manifestações, é que abra vista à defensoria pública. Abra vista à Defensoria Pública para a Defensoria Pública analisar se é hipótese de atuação. Diante da autonomia da Defensoria Pública, nós que analisamos se há hipótese de atuação. Então acontece muito, por exemplo, produção antecipada de provas, crimes sexuais envolvendo criança. Um exemplo. Aí, antes de realizar a devida comunicação processual ao investigado para que eventualmente ele constitua sua defesa, para acelerar a pauta, já joga para a Defensoria Pública. Eu já tenho o meu modelo pronto para dizer, ó, não é hipótese de atuação da Defensoria Pública, porque primeiro se garanta o direito do investigado de constituir a sua defesa como manda o Código, como manda a Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 8º, salvo engano, que trata das garantias processuais, é um direito fundamental de escolher a sua defesa, né, da sua relação de confiança. Se não houver, decorrido o prazo sem manifestação ou manifestar expressamente a vontade de ser assistido pela Defensoria Pública, retornem os autos, que será a hipótese de atuação da Defensoria Pública. Então, isso é uma manifestação concreta da autonomia da Defensoria Pública. Por isso, a crítica ao termo nomear. A defesa técnica não realizada por defensor público ou da ativa será sempre exercida por meio de manifestação fundamentada. Correta, né? Há uma expressa previsão para isso, salvo engano, no 261 do CPP, redação ipsis literis a essa que está aqui na letra D. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor, tranquilo. Letra A, portanto, incorreto. 55. Os tribunais, essa 55 eu achei, para ser bem honesto com vocês, a mais complicada, mas de não pelo grau de complexidade da questão, mas pelo tipo de conhecimento, pelo detalhe que definiria o acerto ou o erro da questão, tá? O gabarito ele demonstra, na verdade, as alternativas demonstram que aqui aconteceu exatamente o que eu particularmente critico muito, que é a ausência total de medição de conhecimento. Porque vocês verão, ou já devem ter visto, que era basicamente lembrar se os dados ficariam disponíveis para a polícia ou não. E isso não mede o conhecimento, não é verdade? Mas vamos ver. Os tribunais deverão implementar, como medida de proteção à vítima e testemunhas que se encontram ameaçadas ou em grave risco, a possibilidade de proteção dos seus dados qualificativos e endereços no processo criminal, físico, eletrônico, nos termos da Resolução 2427 do CNJ. Avalie as afirmativas. Veja só. A1, a afirmativa 1. Tratando de vítimas ou de testemunhas que estejam ameaçadas ou em grave risco, os dados qualificativos e os endereços poderão ser registrados em apartado, mediante decisão do juiz competente, remanescendo sigilosos e não constando nos autos físicos ou eletrônicos. Ou seja, vai ficar garantido o sigilo. Correto? Absolutamente correto. Isso aqui é expressa letra da resolução, dizendo justamente dessa garantia de sigilo dos dados qualificativos. Só para descontrair, eu cansei de ver testemunhas ocultas, que é aberta a audiência, testemunha oculta, qual o seu nome? Meu nome é fulano de tal, e está lá gravado. Então, assim, realmente a gente imagina que coisas básicas não precisam ser regulamentadas,
Sim, precisa. Né? Porque processo público, os arquivos públicos e a testemunha oculta não orientada a manter o seu sigilo e o nome dela lá absolutamente disponível. Isso acontece. O juiz competente poderá determinar a preservação dos dados a pedido das partes, das vítimas, da testemunha, por meio de representação da autoridade policial, de requerimento do MP, Defensoria Pública, advogado, vedada a atuação oficiosa. Aqui está o erro. O juiz pode atuar de ofício. O acesso aos dados das vítimas e das testemunhas fica garantido à autoridade policial, ao MP e ao defensor do réu, mediante requerimento ao juiz competente e controle de vista. Qual é o problema? O problema é que, na forma do parágrafo 1º, deixa eu só confirmar, não, do parágrafo 2º do artigo 2º da resolução, disse o seguinte: o acesso aos dados das vítimas ou das testemunhas fica garantido ao MP e ao defensor do réu, mediante requerimento ao juiz competente e controle da vista. O que muda? Muda isso aqui. Autoridade policial. Não tem previsão. Então, temos o quê? Gabarito correto. Letra A, correto? Letra A. Vamos seguir. E por isso a minha crítica, né? Porque estava tudo certo, menos a questão envolvendo a autoridade policial. Vamos seguir aqui. Letra A. Eu acho que nós já estamos chegando nas últimas questões. Questão 56, companheiros, que trata do seguinte: João responde em juízo pelo crime de lesão corporal grave. Durante o interrogatório, confessou, afirmando que não se lembra dos eventos, pois a época da prática da conduta estava em surto. Nesse contexto, a Defensoria Pública requereu o incidente de insanidade mental, sendo certo que o pleito fora atendido. De acordo com a narrativa e considerando o CPP, avalie. Se não houver prejuízo para a marcha processual, o juiz pode autorizar que os autos sejam entregues aos peritos. Correto? Aqui não há nenhuma discussão. Há uma previsão expressa no artigo 150, parágrafo 2º, que estabelece justamente isso. O juiz poderá autorizar que os autos sejam entregues aos peritos. Isso perdeu um pouco de aplicação prática com os autos disponíveis no PJE, né? Que se move aí, independentemente da disponibilidade física do processo. E por isso eu critico muito essas questões, porque é um tipo de questão, essa aqui, um tipo de alternativa, que não tem aplicabilidade prática. Afinal de contas, os autos sempre, a disponibilização para os peritos sempre estará nessa hipótese de não atrapalhar, porque o processo vai seguir virtualmente, independentemente do perito ter acesso ou não, ou ter feito uma extração de cópia para ele, né? O exame não durará mais que 30 dias. Aqui está o erro, 45 dias, né? O, o processo penal, o Código de Processo Penal brasileiro, mais uma vez no artigo 150, agora no parágrafo 1º, fala lá, parágrafo 1º, 45 dias, salvo se os peritos requererem e demonstrarem a necessidade de maior prazo. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, inimputável, o processo permanecerá suspenso até que ele se restabeleça. Aqui eles quiseram fazer uma confusão com o inverso, né? Aqui o regramento era o 151 e o 152. Deixa eu apagar para ficar melhor para vocês entenderem. Aqui o regramento era o 151 e o 152. Por quê? Porque o 151 diz: se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável, na forma do 22, inimputável, o processo prosseguirá com a presença de curador. Então, aqui, no lugar de permanecerá suspenso, era curador mais processo seguindo. Para ficar suspenso, é a hipótese do 52. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração, ou seja, se veio depois, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça.
Então, aqui o marco é restabelecimento do acusado para quê? Para defesa, né? Para que ele se defenda. Beleza? Então, pelos meus cálculos aqui, o que nós temos é que esse aqui está correto, esse aqui está errado pelo prazo e esse aqui está errado porque confundiu com 52, apenas a 1. Por isso, apenas a 1 está correta. Exatamente isso. 57. O reconhecimento equivocado de pessoas, tema muito tratado por nós nos nossos cursos, hein, pessoal? Quem fez aulão de véspera comigo, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, sabe que eu venho batendo nessa tecla para a gente dissecar a resolução 484 do CNJ, porque ela é muito rica, ela é muito interessante. Eu tenho um artigo, um capítulo de livro, na verdade, escrito há uns anos, que estabelecia sobre a necessidade da cadeia de obediência de cadeia de custódia nas provas dependentes da memória. Então, é muito importante porque a resolução traz isso. A resolução que a resolução faz é cuidar de uma cadeia de custódia para o reconhecimento de pessoas. Medidas medidas voltadas a evitar a contaminação da memória. Essa ideia de contaminação, essa ideia de seticidade, essa ideia de mesmidade é o que rege a cadeia de custódia, né? Então, vamos lá. Quer saber o que é que está incorreto aí de acordo com a resolução 484? O reconhecimento de pessoas por sua natureza pode ser repetido uma vez. Acabou, né? Prova irrepetível, previsão expressa da resolução do CNJ. Professor, e por que é prova irrepetível? Se a coisa não se esvai, se ainda está disponível lá, eventualmente a testemunha, a vítima, ainda está disponível para fazer o ato de reconhecimento, por que ela é irrepetível? Provas irrepetíveis não são aquelas que, pela sua própria natureza, não poderiam ser repetidas? Sim, e é o caso, porque como a memória humana ela é absolutamente sujeita às sugestionabilidades, ou seja, como ela é muito porosa às falsas memórias, sejam falsas memórias, sejam falsas memórias plantadas, provocadas, ou seja, apenas erros honestos, como a doutrina chama, em razão de uma contaminação não voluntária da memória. O fato é que a memória humana é algo muito sujeito a sugestionabilidades, com perdão da redundância. Então, diante disso, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu expressamente que é uma prova irrepetível. Por quê? Porque uma vez reconhecido um sujeito de uma maneira não obediente aos paradigmas mínimos estabelecidos pelo Código e pela resolução, o novo ato de reconhecimento, ele já será um ato viciado porque ele não buscará o reconhecimento lá primário. Ele buscará dar um efeito, dar uma confirmação àquele reconhecimento falho. Então, para ser mais didático, o reconhecimento feito pela segunda vez, quando a primeira vez foi equivocada, ele tem um conteúdo muito mais de confirmação do primeiro reconhecimento, equivocado, do ponto de vista formal, do que efetivamente de produção de uma prova indene, de uma prova incólume, tá? Então, por isso que a resolução estabelece essa previsão aí de irrepetibilidade. O reconhecimento será realizado pelo alinhamento presencial e, em caso de impossibilidade, a apresentação de fotografias observando as diretrizes da resolução. Sim, isso é uma coisa que eu sempre bato nas minhas aulas. Pode confundir algum aluno essa dúvida. Poxa, será que existe essa possibilidade de reconhecimento por fotografia estabelecido na resolução do CNJ? Tem sim, tem sim. A autoridade judicial atentará para a precariedade do caráter probatório, que será avaliado em conjunto, do caráter probatório do reconhecimento, que será avaliado em conjunto com os demais elementos, correto. A orientação nesse sentido. Como a memória humana é frágil, deve-se dar um peso muito ponderado, né? Com grãos sales, né? Com grão de sal aí, na hora de temperar, na hora de analisar o conjunto probatório. O ato de reconhecimento será reduzido a termo correto, de forma pormenorizada, com informações sobre fontes juntadas aos processos, em conjunto com a respectiva gravação. Perfeito. Previsão expressa. Auto reconhecimento pormenorizado e gravação audiovisual.
A pessoa cujo reconhecimento se pretender tem o direito de constituir defensor para acompanhar, nos termos da legislação. Correto. Ah, você colocado aqui para ser reconhecido? Peraí, eu quero um advogado. Por quê? Porque é um procedimento probatório irrepetível. Então, ainda mais importante aí a presença da defesa para conferir essas formalidades. Então, letra A, né? Justamente essa questão da repetibilidade. Agora sim, por último, uma questão interessantezinha sobre fiança, simples, sem muita complicação, letra de lei. Mateus foi capturado em flagrante pela prática de furto. O juízo concedeu liberdade provisória, fiança de 2.000. Contudo, no curso da relação, ele foi intimado para o ato do processo e deixou de comparecer sem motivo. Aí avalie as afirmativas, né? Vamos entender aí esse não comparecimento, o que é que gera na fiança, né? O que é importante entender a diferença aí do quebramento da fiança e dos efeitos que esse quebramento gera no processo e na própria fiança e as destinações que são dadas à fiança, né? Então, como Mateus ele foi regularmente intimado, deixou de comparecer sem motivo justo, a fiança será quebrada, será julgada quebrada. Isso não significa que ela será julgada perdida. Ela será julgada quebrada. De onde é que eu extraio isso? Artigo 341 do CPP diz no seu inciso 1º justamente isso. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado regularmente intimado para o ato do processo deixar de comparecer sem motivo justo, tá? Diante do quebramento injustificado da fiança, haverá perda da totalidade do seu valor. Equivocado. O quebramento, né, a quebra da fiança, tem regulamentação lá no 341, nas hipóteses, e o seu efeito está no 343, que diz o seguinte: o quebramento injustificado importará na perda da metade do seu valor. Então aqui nós temos o quê? 50%. Beleza? Com a perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos que o acusado estiver obrigado, será destinado à vítima. Tá certo isso? Não. Com a perda da fiança, diz o artigo 345 do CPP, o seu valor, deduzidas as custas e encargos, será recolhido ao FUNPEN, Fundo Penitenciário, que tem uma bela grana lá guardada, porque as fianças são juntadas, são recolhidas ao FUNPEN. Não há essa previsão na parte de fiança de estipulação do quanto lá estabelecido para as vítimas, tá? Então, aqui o que nós temos é apenas e tão somente corretas. Deixa eu voltar aqui para ver. Sumiu para mim. Aqui o que nós temos é que está correta a letra A, ou melhor, a primeira, V, essa aqui está errada pela quantia e essa aqui está errada pela destinação. Logo, senhores e senhoras, o que nós temos aqui é letra E. Isso, VFF. Correto? Correto, letra E. Meus amigos, minhas amigas, a prova de processo penal pode ter causado algum incômodo para você que ainda não atingiu um nível muito chato de leitura de lei seca. Mas se você já conseguiu integrar isso no seu estudo, você com certeza teve um rendimento muito satisfatório nessa prova, que trouxe temas interessantes do cotidiano do defensor, cobrados de forma simples e pura, voltado à lei seca. Espero que essa aula também sirva para estudo daqueles que farão os próximos concursos e para vocês que eventualmente erraram alguma questão ou mesmo se acertaram, que tiveram alguma condição de dúvida. Eu fico à disposição, vocês me encontram nas minhas redes sociais, deixo aqui o meu Instagram Gabriel LM Souza. Lá a gente sempre conversa sobre a atuação da Defensoria Pública. Eu sou defensor do júri, então há também um foco no júri e estou disponível para conversas e diálogos referentes às matérias criminais e à atuação da Defensoria Pública. Forte abraço a todas e a todos e até a próxima.